Olá, muito boa tarde. Cultura, património e comunicação social. 3 setores determinantes em qualquer sociedade que a Igreja Católica assume como fundamentais para uma presença relevante em todos os contextos sociais. Na Conferência Episcopal Portuguesa, o desenvolvimento de projetos nesses 3 âmbitos é coordenado por Dom Pio Alves, Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, hoje convidado do programa Eclésia. Sr. Dom Pio, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. 3 setores sobre os quais iremos falar, também no contexto da realização das Jornadas de Comunicação Social que decorrem em Fátima, quinta e sexta-feira desta semana. Começamos, no entanto, por um desses setores, a cultura, e no contexto da apresentação recente do Átrio dos Gentios, que decorre em Braga e Guimarães. Que oportunidade pode constituir esse projeto para o diálogo entre crentes e não crentes, na sua opinião? Eu penso que este projeto da Santa Sé para a ponte com o mundo da cultura e concretamente com pessoas que eventualmente possam estar ou que estão mais desligadas da vida da Igreja é uma magnífica ideia, um magnífico projeto. A sua aplicação, neste caso concreto, em Braga e Guimarães, por iniciativa da Arquidiocese de Braga, penso que faz todo sentido, uma vez que a cidade de Guimarães é este ano a capital europeia da cultura e Braga a capital europeia da juventude. Portanto, eu penso que o cenário cultural, social, estava criado e, portanto, uma iniciativa centrada nestas 2 cidades, com a estrutura habitual deste tipo de intervenções, penso que faz todo sentido. O projeto em si mesmo, no fim de contas, é mais uma iniciativa, não tem por que se dogmatizar, é mais uma, que, no fim de contas, põe em evidência a catolicidade da Igreja. Isto é, a Igreja não pode nem deve estar fechada sobre si mesma e, portanto, é mais uma porta, é mais uma ponte que se abre para o mundo que nos rodeia. No caso, nesta edição do Átrio dos Gentios, é em torno do valor da vida, o tema em que decorrerão debates. É um tema propício a esse diálogo entre crentes e não crentes? É um tema propício até para, em muitas questões relacionadas com a vida, desconfessionalizar, digamos assim, as grandes problemáticas relacionadas com a vida. Às vezes passa para a opinião pública de que determinadas afirmações, determinadas posições são posições de caráter religioso quando não são. Muitas delas, ou praticamente todas elas. O facto de que haja pessoas não do mundo eclesiástico, inclusivamente, em alguns casos, provavelmente pessoas que se assumem como não praticantes ou até, eventualmente, como não católicas, pessoas a assumir posições que no fundamental possam ser, suponho, coincidentes com os valores fundamentais que a Igreja defende, vem reforçar aquilo que são as afirmações básicas da Igreja nesta matéria. Mas não se poderá cair muito facilmente naqueles temas fraturantes que dividem opiniões quase inconciliavelmente? Espero que não. Eu penso que as pessoas convidadas são pessoas com capacidade de diálogo, independentemente da sua maneira de pensar, e por isso mesmo serão capazes, digo eu, espero que sim, de assumir as suas posições, mas ao mesmo tempo aceitando e afirmando aquilo que considerem que são valores básicos que a Igreja também assume e defende. Recentemente, num debate sobre estes projetos, alguém dizia que, mais do que o diálogo com os não-crentes, este é um diálogo com os crentes sem religião, uma categoria em crescimento em Portugal, segundo o inquérito recentemente promovido pela Conferência Episcopal Portuguesa. Partilha essa opinião, que são sobretudo esses com os quais é possível fazer diálogo? Na prática vai depender dos convites formais que forem feitos. Que num ambiente como o nosso, a generalidade das pessoas que vivem fora da prática religiosa são pessoas que têm relações formais, pelo menos de batismo com a Igreja, parece-me evidente. Portanto, o nosso país não é provavelmente o país paradigma de relação da Igreja com o mundo absolutamente exterior. De qualquer modo, no fim de contas, acaba por não haver uma grande diferença entre as pessoas que nem sequer batizadas são e aquelas que, sendo batizadas, acabaram por abandonar completamente a sua relação com a Igreja. Não é? Para além deste projeto, que outras iniciativas vão tornando relevante a ação da Pastoral da Cultura em Portugal? A Pastoral da Cultura, na qual está o responsável, é o Sr. Padre Tolentino, uma pessoa bem conhecida do mundo da cultura em Portugal. Penso que a sua presença é marcante, muito concretamente, pela sua pessoa e pelas suas iniciativas e pelo prestígio e pelo reconhecimento que o mundo da cultura lhe outorga.
há um elemento que é permanente, que é o site da Pastoral da Cultura, que é um site com muitas visitas e com uma qualidade reconhecida e que, pois, dia após dia vai veiculando conteúdos, vai fazendo pontes, vai estando em contacto com as pessoas das mais variadas sensibilidades. Eu penso que essa aí é claramente uma porta e uma janela aberta para o mundo exterior. A possibilitar esse diálogo cultural nos espaços, nos fóruns onde ele hoje acontece. Sim, facilitar esse diálogo e ao mesmo tempo também a ir cativando pessoas que assumindo posições variadas na sua relação com a Igreja, se deixam cativar pela qualidade das propostas, pelo respeito com que as propostas são feitas, pelo modo como este diálogo se estabelece. Penso que tudo isso são dados a ter em conta e que acabam por dar consistência e por abrir portas, repito. Passemos a outro setor, no âmbito da Comissão Episcopal, o setor dos bens culturais da Igreja. Neste âmbito, que projetos se vão desenrolando e que valorização vai acontecendo do património religioso que existe? Este é um secretariado, todos eles, os 3 secretariados que integram a Comissão, têm, felizmente, muita vitalidade. Este tem, certamente, muita vitalidade. Dentre outras iniciativas, 2 das que neste momento estão mais na primeira linha são o Projeto Cesareia e a Rota das Catedrais. O Projeto Cesareia é um projeto que se vai impondo, é um projeto que tem que ver com as bibliotecas das instituições ligadas à Igreja. A Igreja no nosso país, as instituições da Igreja no nosso país, têm um valiosíssimo património bibliográfico que em muitos casos... Estava escondido muito dele? Estava escondido, em alguns casos não estava nem está suficientemente bem tratado, como aliás acontece com outras instituições, e principalmente sendo um espólio muito específico e sendo muitas vezes propriedade de pequenas, em alguns casos, de pequenas instituições, ou não se conhece ou não é acessível. O projeto o que pretende é, em primeiro lugar, possibilitar, porque no fim de contas depois a responsabilidade é de cada uma das instituições, possibilitar uma informatização com um mesmo software, ou pelo menos com software compatível, dar formação às pessoas para que este espólio possa ser tratado, conservado e depois informaticamente tratado, de modo a que se possa ir formando, ir constituindo um catálogo comum, de tal modo que alguém que esteja interessado em problemáticas relacionadas com bibliografia mais facilmente presente nessas instituições, possa de uma vez só encontrar toda a informação disponível. Neste momento, pelos dados recentes de que disponho, o projeto, o catálogo, tem já cerca de 1 milhão de títulos e, portanto, que estão online e, portanto, acessíveis em qualquer momento, a qualquer pessoa. Depois já o contacto, a consulta, dependerá das regras que cada uma destas instituições tenha. De qualquer modo, é um projeto que está a avançar nessa frente e está a avançar numa outra frente que não é tão visível, mas que é, se calhar, ainda mais significativa, que é da sensibilização e da formação dos quadros que vão tratar estes materiais. Dentre as instituições que estão presentes já no catálogo e que aderiram ao projeto, são 22 bibliotecas do país, há muitas mais, 22, destaco pela sua extensão, a quase totalidade das bibliotecas da Universidade Católica e também da Brutéria, da Companhia de Jesus, portanto, que são bibliotecas valiosas cuja informação passa a estar disponível para todas as pessoas. Os conteúdos terão que ser visitados localmente. E com o acervo cultural, bibliográfico, no caso, que não é estritamente religioso ou teológico, que é muito diversificado? Não é estritamente religioso, ainda que, como é evidente, é provável que a marca fundamental seja dos conteúdos relacionados com a Igreja. Muito provavelmente, digo muito provavelmente, porque não conheço, como é evidente, com pormenores das bibliotecas, da área da história da Igreja, muito especialmente da história. De qualquer modo, muitas delas, como é o caso da Universidade Católica ou como é o caso da Brutéria, são bibliotecas com uma abrangência muito maior do que a pura temática religiosa. No caso do projeto Rota das Catedrais, em que ponto é que está este projeto? Um projeto, enfim, com uma dimensão considerável, não é?
para tornar as catedrais muito mais próximas de todos os cidadãos? É um projeto extremamente interessante, útil e necessário, mas enfim, aqui há como que duas frentes. Uma é a frente das intervenções físicas no espaço das catedrais e outra é da recuperação, e outra é a divulgação, a criação de linguagens comuns. Ora bem, o Secretariado não tem responsabilidade direta, o Secretariado e a Conferência Episcopal, naquilo que tem a ver com a recuperação de edifícios, de património, porque isso resulta de protocolos que cada uma das instituições, seja a paróquia, o cabido ou a diocese responsável por essa catedral, fará ou fez com o respectivo Secretariado da Cultura. E, tanto quanto sei, há cerca de 10 protocolos assinados. Penso que as intervenções não têm avançado ao ritmo que se esperava, pelas razões óbvias da situação em que o país se encontra e da utilização de fundos comunitários. Portanto, nós aí, essa parte não controlamos, nem é da nossa responsabilidade. Da nossa responsabilidade é a criação de elementos comuns que possam, e estão a ser, aliás, no site do Secretariado aparece toda esta informação, de imagens de catedrais. Concretamente, ainda há pouco tempo foi lançada uma filatélica com uma coleção interessante, com boa parte das principais catedrais da Rota. Portanto, está-se a avançar em duas frentes. A frente mais cultural, digamos assim, mais de divulgação num plano global, tem vindo a avançar, tem significado e tem expressão. Aquela que, desde o ponto de vista financeiro, é mais pesada e que também, desde o ponto de vista visual, poderia ser mais significativa, aguarda melhores dias. Esperamos que não sejam muitos e que, de facto, as intervenções possam acontecer. Mas pode estar em causa Tenho informação concretamente do Porto, e penso que dentro do quadro que terá sido negociado com a Secretaria da Cultura, que o projeto que estava previsto vai avançar, na expectativa de que o financiamento possa vir em tempo oportuno. Portanto, a situação económico-financeira do país não coloca em causa o desenrolar deste projeto? Espero que não, até porque grande parte dos fundos previstos eram e são fundos comunitários. E, portanto, penso que haverá a preocupação de que estes fundos não tenham que ser devolvidos a Bruxelas. Uma referência ainda a um outro setor no âmbito dos bens culturais, o inventário. Acredito que seja também projetos que estão em marcha já há muito tempo, para se conhecer, e valorizar o património religioso que existe em locais muito diversificados. Nós, Comissão e Secretariado, nós não temos a responsabilidade, nem o devemos fazer, de intervir diretamente nas dioceses. Mas, mais uma vez aí, o que procuramos é sensibilizar, criar condições, ajudar, dar formação. Depois, os projetos de inventariação, diocese a diocese, avançam de um modo desigual. Mas sei que têm sido dados passos muito significativos nos últimos tempos na inventariação de património. É um passo fundamental por todas as razões. Por um lado, para poder divulgar o muito e bom património que temos, e por outro lado também por razões menos interessantes, que são os roubos. Isto é, se o património não está inventariado, se não existem fotos, se não existe ficha descritiva de cada uma das peças, quando acontece algum roubo, depois a polícia não tem, apesar de toda a sua boa vontade, não tem condições para identificar e para devolver. Aliás, existe neste setor uma excelente colaboração entre a Polícia Judiciária e a Comissão Episcopal. E, por certo, resultará numa valorização desse património. Um último setor, e porque o tempo voa também aqui, não é? Comunicações sociais, é também um âmbito de ação desta Comissão Episcopal. É relevante, de facto, o trabalho que se faz e que interessa fazer no âmbito mediático, para que a presença da Igreja seja eficaz na sociedade portuguesa? É fundamental, é um meio de comunicação. Portanto, a Igreja tem a necessidade e a obrigação de comunicar, e estes são instrumentos valiosos que são postos à nossa disposição nas diferentes plataformas, os diferentes meios de comunicação. Como é que avalia aquilo que se vai fazendo todos os dias? Ora bem, o que se faz é muito. A qualidade pode melhorar.
Pode acontecer que, se calhar, que nos dispersemos às vezes demasiado, que pela dificuldade de meios os conteúdos e o resultado final não tenha a qualidade desejável. Acontece com alguma frequência que estes diferentes meios de comunicação, os pequenos meios de comunicação que a Igreja, as dioceses, as instituições, as paróquias dispõem, precisamente muitas vezes por não terem tempo nem recursos, limitam-se a reproduzir notícias com o inconveniente de que se não sai muito bem na fonte, depois é reproduzida em cadeia indefinidamente. De qualquer modo, são meios que conseguem estar próximos das pessoas, porque muitas vezes o pequeno boletim, o site local, são meios de comunicação para comunidades próximas e que complementam aquilo que é a missão da Igreja, transmitir a sua mensagem. Não é? Entre os meios que existem e que estão disponíveis é o programa aqui na RTP2, de que forma é que vai acompanhando o processo de reestruturação do Serviço Público de Televisão e de Rádio? Como cidadão com interesse, uma vez que se trata de um órgão de comunicação, de uma instituição fundamental na vida do país, culturalmente e em todas as dimensões, desde o ponto de vista da nossa presença na RTP e também na Antena 1, mas com expectativa. Pelo que diz respeito a todo o processo que está em cima da mesa de qual vai ser, se vai haver ou não alterações do estatuto da RTP e da radiodifusão, mas não vou pronunciar, não sei qual é, não sei, nem tenho por que saber qual é a melhor opção das várias que pelos vistos estão em cima da mesa. Aguardamos, esperando que a opção seja realmente pela melhor no mais nobre sentido da palavra e não simplesmente no sentido mais imediato da palavra, no mais nobre sentido da palavra. A nossa presença nos meios de comunicação do Estado, concretamente na RTP e na radiodifusão, está regulamentada pela Lei da Liberdade Religiosa, a nossa e das outras confissões religiosas. Portanto, espero que a haver alteração no estatuto e no figurino da RTP e também da rádio, que aquilo que está consignado na Lei da Liberdade Religiosa possa manter-se nas mesmas circunstâncias, com as mesmas condições, uma vez que o que está em causa é realmente serviço público, que se espera também que no quadro destas eventuais alterações possa ser, a noção de serviço público pode ser ainda mais clarificada, e nessa clarificação que a dimensão religiosa não pode ser esquecida, porque faz parte da nossa própria identidade. Para além desta presença, olhando aquilo que existe, e que há pouco Dom Pio se referia, da presença da Igreja na comunicação social, de âmbito nacional, de âmbito local, perspectivando investimentos, perspectivando desenvolvimentos, para onde é que acha que se deveria apostar? Eu penso que nós tínhamos, neste setor, como em tantos outros, tínhamos que rentabilizar esforços e muitas vezes perdemos energias pela dispersão e pela vontade de afirmação da própria autonomia. Às vezes há autonomias que não têm grande sentido, concretamente quando não há recursos para afirmar com todas as consequências. Eu penso que nas diferentes plataformas, nos diferentes meios de comunicação, era urgente, só que, enfim, isto não se pode impor a ninguém, depende de que as pessoas o queiram entender. Era urgente que, de facto, conseguíssemos trabalhar muito mais em rede, potenciar... Mas em casa só trabalhar em rede entre as dioceses, por exemplo, ou... Dentro das próprias dioceses e depois das dioceses entre si, respeitando o pequeno meio de comunicação, os meios de comunicação que estão criados, eventualmente fazendo reacertos, mas preocupa-me que a dispersão seja muita e que num quadro financeiro mais complicado que a qualidade venha a degradar-se, às vezes mantendo simplesmente presenças que, em alguns casos, se não tem qualidade suficiente, podia ser preferível, às vezes, que não existissem. Portanto, eu não defendo uma concentração de meios, defendo uma concentração de esforços, para que os meios possam ser potenciados, possam ser melhorados. Respeitando a autonomia de cada um deles? Respeitando as autonomias.
Enfim, depois já teria que se ver caso a caso como é que isto se faz. Mas, como é evidente, nem a Conferência Episcopal e muito menos a Comissão têm capacidade para fazer isto. Isto resulta do bom entendimento das pessoas e de que isto se perceba como uma necessidade. Um último aspecto para falarmos é precisamente as Jornadas Nacionais de Comunicação Social, debatem silêncios e silenciamentos e, lançando o tema no semanário da Agência Eclésia recente, o Sr. Dom Pio dizia que sobram silenciamentos na comunicação social. Para esse algum constrangimento na comunicação? Eu penso que isso é notório, independentemente do tipo de conteúdos de que se trata. Penso que é notório que a quebra de audiências, a quebra de vendas, faz com que as administrações, de alguma maneira, exerçam uma maior pressão sobre os profissionais da comunicação, em ordem a que se consigam mais manchetes e se consigam notícias mais espetaculares. E com alguma frequência, depois nota-se, às vezes inclusivamente nota-se, que há títulos, que há resumos de notícias que depois não têm correspondência com o suporte documental que vem a seguir. Tanto que há aí um desajuste, portanto, e temo que, de facto, com a pressão que não vai diminuir nos próximos tempos, que a qualidade e a identidade da informação se ressinta. O que é que se pode esperar deste debate, quinta e sexta-feira, sobre silêncios e silenciamentos na comunicação social? Este debate, ao contrário do que numa primeira percepção se poderia ter, não é um debate sobre os meios de comunicação da Igreja, é um debate sobre os meios de comunicação. E por isso mesmo estamos abertos, interessados e disponíveis para que participem pessoas dos mais variados meios de comunicação. Portanto, esperamos que possa ser, por um lado, uma oportunidade para que os profissionais da comunicação, mais uma vez, e na sequência da mensagem do Santo Padre deste ano, e que já foi objeto de intervenção em maio passado, quando da sua apresentação, por um lado, que os profissionais da comunicação, apesar de todos os constrangimentos, de facto se apercebam e tenham consciência da importância do silêncio, isto é, da importância de que a pressa e a rapidez não pode ser inimiga da qualidade e da objetividade e do amadurecimento das informações. E, por outro lado, que as empresas de comunicação, no fim de contas, não matem a sua própria galinha dos ovos de ouro, exigindo um tipo de comunicação que pode dar lucros a curto prazo, mas que depois vai reverter. Esperemos de facto que assim aconteça. Agradeço a Dom Pio, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Muito obrigado por ter estado neste programa. E fica essa proposta para participar nos trabalhos das Jornadas Nacionais de Comunicações Sociais esta quinta e sexta-feira em Fátima. Desejo-lhe bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.